Oi pessoal, esse é o terceiro vídeo da série baseada no livro Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Hoje vamos usar como base também o livro Perdão Total no Casamento, do Maurício Zagari. Não sai daí que esse tema de hoje é muito importante. Semana passada, nós falamos sobre ter misericórdia do nosso cônjuge e relevar erros que ele nem reconhece. Hoje nós vamos falar de pecados que não podem ser ignorados, mas devem ser confessados e perdoados. Essa questão é muitas vezes difícil para nós, porque nos cansamos de perdoar e achamos que se a pessoa já errou naquilo algumas vezes, não merece mais perdão. Pedro também tinha esse problema em perdoar. Por isso, em Mateus 18, 21 e 22, ele perguntou a Jesus até quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer com 70 vezes 7 não é que você vai pegar um caderno e ficar anotando, contando os erros dos outros, e quando chegar em 490, não precisa mais perdoar. Não, Jesus queria dizer que não há limites para o perdão. Você acha que Deus fica contando os seus erros e se você passar de um certo ponto, Ele não te perdoa mais? Ainda bem que Ele não faz isso, né? Ainda bem. Para explicar melhor essa questão, Jesus contou uma parábola que está lá em Mateus 18. Nessa história, um homem tinha uma dívida enorme com o rei. Mesmo que ele trabalhasse a vida toda, nunca conseguiria pagar. Então ele implorou por perdão e o rei perdoou aquela dívida. Em seguida, este homem encontrou um colega que lhe devia algumas moedas. Apesar do colega implorar também por perdão, o homem não perdoou e mandou o colega para a prisão. Quando o rei ficou sabendo disso, mandou prenderem um homem até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus termina a história dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Isso está em Mateus 18, 35. Jesus estava falando não só com Pedro, mas diretamente conosco. Jesus estava deixando clara uma verdade: pecadores perdoados perdoam pecados. Puxa vida, importante. Não há nada que promova mais mudança e esperança no casamento do que o perdão. Infelizmente, é muito comum considerarmos que o nosso pecado está no nível das poucas moedinhas. E o do nosso cônjuge é que tem uma dívida enorme. Ou seja, se o meu pecado é muito menor do que o meu cônjuge, eu mereço ser perdoado. Mas ele, que errou muito mais, aí você já não merece. Pensar assim demonstra que você ainda não entendeu a essência do Evangelho. Como vimos no primeiro vídeo dessa série, o meu pecado contra Deus é muito maior do que qualquer pecado que cometam contra mim. Deus conhece cada erro meu, tanto os grandes quanto os pequenos. Ele sabe não só o que eu fiz, mas também o que eu falei e o que eu pensei. Diante de Deus, pecado é pecado. E o meu não é menor do que o meu cônjuge. Todos nós temos uma dívida enorme com Deus e nenhum de nós poderia pagar esse preço. Por isso, Jesus teve que morrer em nosso lugar. É isso. E o rei da parábola, esse que representa Deus, foi bondoso com aquele homem que demonstrou não ter entendido o significado do que o rei fez por ele. Será que nós não somos exatamente como aquele homem? Entender que a nossa dívida para com Deus é imensa é a base para aprendermos a perdoar qualquer ofensa que fizerem contra nós. Diante de um perdão tão grande, é ridículo não perdoar alguém. Talvez você esteja aí pensando: você está falando isso porque você não sabe o que o meu cônjuge fez. Ele não merece o meu perdão. Sobre isso, Jesus nos deixou um exemplo impressionante. Quando ele estava na cruz, ele foi humilhado, torturado, foi morto, sem ter feito nada de errado. Aqueles que fizeram isso com ele não mereciam perdão de jeito nenhum. No entanto, Lucas 23, 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nenhum deles pediu perdão. Eles não tinham se arrependido, mas Jesus cancelou a dívida que eles tinham. Mas aí você pensa, mas ele era o próprio Deus.
Eu não consigo ser como ele. Bem, Estevão era um homem comum, como eu e você, e fez exatamente igual a Jesus. Quando estava morrendo apedrejado, simplesmente por ter pregado o Evangelho, ele perdoou os seus agressores. Está lá em Atos 7, 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Se você tiver qualquer dúvida sobre o perdão, siga o exemplo de Jesus e de Estevão. Muitos pecados que cometem contra nós causam muita dor e sofrimento. O perdão tem um preço muito alto e às vezes achamos impossível pagar esse preço, mas nenhuma dor será maior do que ser morto, sem ter feito nada errado. E foi isso que Jesus e Estevão perdoaram. Além disso, Marcos 11, 25 e 26 diz que se queremos ser perdoados por Deus, também temos que perdoar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. O perdão envolve 3 coisas. A primeira é o arrependimento e o pedido de perdão por parte do ofensor. Quando isso acontece, fica bem mais fácil perdoar. A segunda é a misericórdia por parte do ofendido. Trocar a amargura pelo amor livra o ofensor de sofrer a punição por aquele erro. A terceira parte do perdão exige a disposição de aceitar o custo do pecado. Você sentiu imensa dor por aquele erro que o seu cônjuge fez. Você vai revidar fazendo com que ele sinta a mesma dor ou vai acabar com isso? Na parábola de Jesus, quando o rei perdoou a dívida daquele homem, a dívida não deixou de existir, mas o rei assumiu o custo da dívida e pagou por ela. A nossa reação natural é igual do homem da parábola. Exigimos o pagamento pelo pecado. Esse parece o correto para nós. A ideia do perdão completo, sem exigências, pode parecer difícil demais e injusto, mas foi o que Deus fez. Ele mesmo assumiu o custo do pecado ao mandar Jesus para morrer no meu lugar. Efésios 4,32 diz: Sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Nesse texto há uma ordem clara. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. Isso não depende de ter vontade de perdoar. Isso é obedecer uma ordem e fazer o que é certo. Não fique esperando ter vontade de perdoar, porque essa vontade pode não chegar nunca. Não estamos falando que é fácil perdoar. Pelo contrário, a decisão de perdoar exige amor. Pedro disse em 1 Pedro 4,8 que o amor perdoa muitíssimos pecados. Mas talvez você diga: eu já não amo mais, por isso não consigo perdoar. Então veja o que 1 João 3, 14 e 15 diz. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Esse texto diz que o amor é a prova de que passamos da morte para a vida. E não perdoar mostra que existe ódio em nós, e isso faz de nós assassinos, porque matamos a pessoa no nosso coração. Se você não consegue perdoar, reveja todos esses textos bíblicos que estamos falando aqui. Leia e pense neles e deixe o próprio Deus falar com você através deles. Quando você decidir perdoar, você vai se surpreender com as transformações que esse perdão vai gerar na sua vida e na vida do seu cônjuge. Perdoar agrada a Deus e acaba com o sofrimento emocional, porque nos livra de carregar a mágoa. Além disso, o perdão promove unidade e crescimento no relacionamento. Muitos estudos científicos têm sido feitos sobre o perdão, e eles comprovam o que a Bíblia já diz há muito tempo. O perdão beneficia tanto o ofendido quanto o ofensor. Perdoar reduz a raiva, a depressão e o estresse, e produz paz, esperança e autoconfiança, além de fazer bem para a saúde física e mental. O perdão é o caminho para eliminar as tensões provocadas pelos nossos erros. Os casais que têm o hábito de perdoar vivem em um ambiente de paz, mas o verdadeiro perdão não garante que o outro não vai errar conosco novamente. Nós, por exemplo, já fomos perdoados e mesmo assim continuamos errando e Deus continua nos perdoando.
É isso. Jesus contou uma história em Lucas 7, 41 a 43, que demonstra que o perdão faz o amor aumentar. O perdão é motivado pelo amor e gera amor na pessoa que recebeu o perdão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos 2 devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. É isso. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Perdoar não significa que você vai esquecer de tudo que aconteceu, mas que aquilo não vai mais trazer sofrimento a você e nem cobrança ao outro. O perdão cancela a dívida, então você não vai mais cobrar uma dívida que não existe mais. Por isso, quando você perdoar, não fique trazendo o assunto de volta. Mas, em alguns casos, as consequências daquele erro podem fazer com que não seja possível o relacionamento continuar como era antes. Talvez sejam necessárias algumas atitudes para prevenir que o mesmo erro aconteça de novo. Pois é. Se é você quem tem que pedir perdão, lembre-se de que mesmo perdoado, as consequências dos seus erros muitas vezes continuarão. O perdão cancela a dívida, mas não deve ser um incentivo ao erro, porque você e o seu cônjuge terão que conviver com as consequências do seu erro, mesmo que haja o perdão. Se você fez uma dívida que não podia pagar, você terá que pagar por aquela dívida, mesmo que o seu cônjuge te perdoe por ter feito isso. Se você teve um relacionamento fora do casamento e desse relacionamento nasceu uma criança, você terá que sustentar e cuidar dessa criança, mesmo que o teu cônjuge te perdoe. Se você foi irresponsável no trabalho e por isso perdeu o emprego, vocês terão que conviver com o desemprego, mesmo que o seu cônjuge perdoe por sua responsabilidade. Há um pecado habitual do qual você ainda não se arrependeu e não pediu perdão? Decida se humilhar diante de Deus e do seu cônjuge, sem se justificar, hein? Se justificar é colocar no outro a culpa pelos seus erros. Já vimos o quanto isso é errado e não funciona, não é mesmo? Não diga, foi mal, ou desculpa qualquer coisa. Isso não vai atingir o coração do seu cônjuge e não mostra o seu arrependimento. Quando pedir perdão, diga, eu errei ao fazer isso, estou arrependido, me perdoe, por favor. Provérbios 15:33 diz que a humildade antecede a honra. Você será honrado por Deus e pelo seu cônjuge se você se humilhar e pedir perdão. Peça perdão pelo seu erro e mude de atitude. Jesus disse que o nosso arrependimento deve ser demonstrado com as nossas atitudes. Está lá em Mateus 3:8. Deem fruto que mostre o arrependimento, Jesus disse. Apesar disso tudo parecer muito difícil, o perdão não é só para santos canonizados, não. O perdão deve ser uma característica de todo cristão, porque foi o que Jesus nos ensinou. Foi mesmo. Se está faltando perdão no seu casamento, saiba que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Arrependimento e perdão são poderosos para reparar os danos feitos pelo pecado no seu casamento. Se você foi ferido, não espere mais, perdoe. Se você feriu seu cônjuge, pare de adiar e peça perdão hoje mesmo. Não importa se foram muitos pequenos erros ou um grande erro que arruinou o seu relacionamento. Por mais difícil que seja, esse é o caminho para restaurar o seu relacionamento. Depois do perdão, vocês podem seguir em frente, sem ficar presos ao passado. Faça isso hoje mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o seu like, seus comentários e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.